seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo o que pode te levar a vender seu artesanato toda semana. Eu sou Patrícia, sou artesã como você, e há 6 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. E na live de hoje a gente vai falar sobre o vilão das artesãs, a precificação. E eu vou ensinar para você um jeito simples e prático de você precificar os seus produtos artesanais. Então, precificar nada mais é do que você definir um valor de venda para o seu produto artesanal. Ponto. Então, isso é precificar. Precificação é uma coisa lógica, objetiva, é cálculo, é conta. Não é achismo, não é com base no que a vizinha faz, não é com base em nada disso. É conta, é pegar o lápis, a caneta, o papel, a calculadora, sentar e fazer a conta. É assim que se forma o preço. Existem várias formas de você fazer essa precificação. Então, vai ter gente que vai falar para vocês assim: para poder precificar direitinho, você tem que pegar custos fixos, custos variáveis, custos não sei do que, markup, isso, aquilo outro. Vários conceitos, vários termos diferentes que sim, fazem todo sentido e sim, fazem parte da lógica, do cálculo da precificação. Só que, se você está começando no artesanato, não existe a necessidade de você pensar todas essas variáveis. Você não precisa partir do cálculo mais complexo. Pode começar do cálculo mais simples e aos poucos, à medida que o seu negócio vai evoluindo, você vai entrando nesses cálculos mais complexos. Quando vocês que estão começando se deparam com esse tipo de planilha, com esse tipo de situação, onde você tem que pegar um monte de variávelzinha e destrinchar cada uma delas para ver qual a participação de cada uma delas no preço do seu produto, muitas vezes a artesã se assusta e continua fazendo a precificação do jeito que faz no dia a dia. Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês da gente começar do mais simples, do básico, do 1 mais 1. Que é para vocês começarem a criar uma intimidade com este cálculo de precificação. E aí, aos poucos, à medida que o negócio de vocês for evoluindo, for crescendo, vocês vão começar a sentir necessidade de inserir outras variáveis ali. E isso vai ser no processo, no decorrer da vida empresarial de vocês aí. Por que é importante a gente precificar corretamente os nossos produtos artesanais? Em primeiríssimo lugar, porque a gente precisa ter lucro. É o lucro que sustenta o nosso negócio. Se você faz a precificação correta, você vai saber exatamente qual que é o percentual de lucro que você tem em cada um dos seus produtos. E sabendo esse percentual de lucro, você tem clareza para elaborar as suas estratégias dentro do seu negócio. Seja estratégia de desconto, então se um cliente te pedir desconto, eu vou levar 3, vou levar 4, você faz um desconto. Dependendo, se você tem o preço certinho, se você sabe certinho o percentual de lucro daquele produto, você vai saber calcular exatamente qual o desconto possível naquele produto para que você continue ainda tendo lucro. Outra estratégia também são estratégias de marketing. Então, se você quer participar de uma Black Friday, se você quer fazer uma promoção de Natal, se você quer fazer uma promoção de Dia das Mães, é importantíssimo você saber qual o percentual de lucro que você tem em cada um dos seus produtos. E você só vai saber isso quando você faz a precificação correta dos seus produtos. Então, por isso que é importante você saber precificar. E outra estratégia também, que é importantíssima e que depende da precificação, depende de você conhecer o percentual de lucro que você tem em cada produto, é a estratégia de reinvestimento no negócio, que muitas artesãs não fazem. E é muito importante, isso faz o seu negócio crescer mais rápido, que é você reinvestir. Então, esse produto que a gente citou de exemplo, de 70% de lucro, você pode pegar uma parte desse percentual, reserva, deixa reservadinho, faz uma conta reserva ali, onde você vai guardando só uma partezinha do percentual de lucro de cada produto que você vende, e depois você vai reinvestir no seu negócio. O que é reinvestir no negócio? É você comprar ferramentas melhores, é você investir em materiais diferenciados,
É você investir em conhecimento, principalmente conhecimento de técnica, conhecimento de gestão de negócio. Então, esse percentual, essa parte do lucro, você vai separar para fazer esse reinvestimento no seu negócio. E tem duas frases clássicas que eu separei aqui para vocês, que toda artesã fala para justificar o porquê não faz a precificação correta. Primeira delas: ninguém aqui na minha cidade, ninguém paga esse preço. Outra frase que muita artesã fala: ah, mas a fulana, tem uma outra artesã aqui na minha cidade que ela cobra mais barato porque ela é desleal, ela não sabe botar preço nos produtos dela, então ela acaba cobrando muito baratinho, aí não tem como eu cobrar o preço certo. Então, essas duas frases são super clássicas e são frases que bloqueiam as artesãs de fazerem a precificação correta dos produtos. E agora eu tenho uma notícia para dar para vocês, gente, uma notícia importantíssima que eu queria que a partir dessa live vocês começassem a assimilar esse tipo de informação. A gente tem que entender que hoje nós estamos em 2022 e hoje em dia a gente tem várias possibilidades para vender o nosso produto artesanal. A gente não pode mais, é proibido a gente pensar que a nossa única possibilidade é a nossa cidade. A gente não pode mais pensar assim. Num tempo onde a gente tem WhatsApp, Instagram, internet, marketplace, esse monte de opção, a gente não pode de maneira alguma pautar as nossas decisões e o nosso negócio criativo, nosso negócio artesanal, com base nas reações das pessoas da nossa cidade. Comecem a pensar além disso. Você é dona do seu negócio, você é dona do seu produto, você é dona dos seus preços. E vocês têm que ter essa noção, gente. A agenda cheia com preço errado é prejuízo. Você está pagando para trabalhar. Não necessariamente você está lucrando. É melhor você atender, por exemplo, no mês, 4 pedidos com o preço certinho e com um lucro bom, onde você realmente está tendo lucro, do que você atender 40, onde você está tendo lucro zero e muitas vezes prejuízo, onde você está pagando mesmo para trabalhar. Então vamos para o jeito certo. Qual que é o jeito certo da gente colocar preço nos nossos produtos artesanais? Usar a matemática. A gente ser objetivo e usar a matemática. Então eu vou passar para vocês a formulazinha básica, que é para vocês não se assustarem, para já começar a aplicar no negócio de vocês. E aí, quando a gente usa a matemática e a gente faz essa continha usando a fórmula, a gente vai ter noção ali para poder aplicar o estudo de viabilidade e estudo de estratégias. Qual que é a fórmula básica? Material, custo com material, mais custo com mão de obra, mais percentual de lucro é igual ao preço que você vai cobrar. Essa é a fórmula básica. Como que eu calculo o meu custo com materiais? Essa aqui é a primeira variável que a gente vai trabalhar. Aí vai depender do artesanato que você faz. Então aqui eu vou usar como exemplo o amigurumi. Vou usar como exemplo o amigurumi, porque a maioria do pessoal que está aqui no perfil é de amigurumi. Mas aí você vai transpor essa informação para a sua técnica artesanal. Então, por exemplo, você vai calcular, você vai fazer lá um ursinho. Então, você tem que pensar, você comprou lá o novelo de linha, você vai anotar no papel lá quanto custa aquele novelo. Então, a grosso modo aqui, só para efeito de cálculo, vamos pensar, o novelo custa R$15. Então, você coloca lá, um novelo, fio amigurumi, R$15, ok? Pronto, tá ali o cálculo do novelo. O que mais você vai gastar para esse ursinho? Fibra siliconada. 1 quilo de fibra siliconada, R$30. Botou lá no coisa. O que mais que você vai gastar? Olhinho com trava. Um par de olhinho com trava, R$2, R$1,50. Bota lá o valor certinho que você pagou no par de olhinho. Tem mais alguma coisa que vai usar? Algum acessório, algum lacinho, alguma coisa diferente que vai colocar? Já escreve tudo ali quanto custa o unitário de cada um desses materiais. Valor unitário. É lógico que você não vai usar 1 quilo de fibra.
Às vezes você não vai usar um novelo inteiro, ou às vezes você vai usar 2 novelos. Mas é importante você descrever ali quanto custa cada item no valor unitário, para referência depois para o cálculo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu novelo de linha zeradinho. Lá no rótulo dele, não tô com o novelinho para mostrar para vocês aqui, mas lá no rótulo do novelo tem o peso. Então, vamos supor que tá escrito lá, esse novelo pesa 100 gramas. Então, o novelo pesa 100 gramas. Você vai fazer o seu amigurumi normal. Quando você terminar de fazer o seu amigurumi, se você gastar menos que um novelo, você vai pegar aquele restinho de linha que sobrou ali, vai colocar numa balancinha simples, essas balancinhas de cozinha que a gente usa em casa, vai colocar aquele restinho de linha na balancinha e vai ver quanto pesou. Ah, o restinho de linha ali pesou 10 gramas. Então, significa que você gastou 90 gramas de fio. Aí você vai lá no seu papelzinho em frente do fio e anota lá, gastei 90 gramas. Fibra siliconada, mesma coisa. O saco fechado tem 1 quilo. Aí você vai lá, vai usar no seu amigurumi o tanto que você precisa, vai pegar o saco, vai pesar. Ah, depois no final ficou com 900 gramas, usei 100 gramas de fibra. Então, você vai escrever lá, 100 gramas de fibra foi o que eu usei. Olhinho, você vai usar o par, então é o mesmo valor do par. E os outros acessórios, você vai fazer o cálculo da mesma forma. Aí você me pergunta, você fala assim, ah, mas o meu saco de fibra já estava aberto. Meu saco de fibra já estava aberto, não tinha 1 quilo, porque eu já tinha feito bastante coisa ali. Como que eu vou saber? Você vai pesar ele antes. Então, antes de usar a fibra, você vai pesar. Então, você vai ver lá, tá com 600 gramas o saco de fibra. Então, sua base de cálculo vai ser os 600 gramas ali. Então, ele tá com 600 gramas, você usou, fez o amigurumi, pesou de novo, ficou com 550, então você usou 50 gramas. A mesma coisa para os novelos. Então, você vai pegar esse novelo de linha, que já está usado, você vai pesar e vai ver quanto que ele pesa. Ah, tá pesando 50 gramas. Pesou 50 gramas? Você vai usar, você vai fazer. Chegou no final, você pesou de novo, tá com 10 gramas, é sinal que você usou 40. Ou se você usou todo aquele finalzinho e precisou abrir um outro novelo, então você vai ter noção que você usou 50 gramas, que é aquele finalzinho de linha ali, e aí você vai somar com o tanto que você usou do outro novelo que você abriu. Ah, o outro novelo tinha 100 gramas fechadinho, lacrado, eu usei ali, pesei ele depois de usado, e pesou 90 gramas, então usei 10. Então, foi 10 gramas desse novelo fechado e mais os 50 do novelo aberto. Então, no total, 60 gramas foi o que eu usei no meu trabalho. Certinho, meninas? E aí, vocês vão fazer o cálculo. Então, do jeito que eu falei para vocês lá, se o novelo, a gente está usando hipoteticamente alguns valores aqui, viu, gente? Então, se o novelo lá do Fio Amigurumi tem 100 gramas, custa R$15, e você usou 50 gramas do novelo, os 50 gramas de fio, automaticamente você sabe que o seu custo com fio foi de R$7,50. Então, R$7,50 gastei com fio. Fibra siliconada, R$30 o quilo. Eu gastei 100 gramas, então gastou o quê? R$3. Então, você coloca lá R$3 de fibra, mais o custo do olhinho, mais o custo dos outros acessórios, barra, mais, somou tudo direitinho, esse é o seu gasto com material. E o que é muito comum também, às vezes a cliente manda pra gente uma foto no WhatsApp e fala assim, ah, eu tava querendo fazer um amigurumi desse tipo aqui, você faz? Aí você olha e fala, faço. Fala, quanto você cobra? Só que você nunca fez. Então, como que eu vou saber calcular o meu gasto de material com uma coisa que eu ainda não fiz, uma coisa que eu não tenho noção? Experiência, gente, com base na sua experiência, então no seu dia a dia você vai começar a perceber que os amigurumis pequenos, eles vão gastar quase que a mesma coisa de material. Os amigurumis médios, eles vão gastar quase que a mesma coisa também de material. Então, com a experiência do dia a dia, você vai formando médias. E você pode usar essa média na sua precificação. Não precisa ser exatamente, tão exato assim. Você pode usar essa média porque no final a diferença vai ser muito pouquinho se existir. Por isso que eu falo para vocês, não é uma atividade, às vezes as artesãs desistem da precificação porque ficam bitoladas também com esse negócio de que para cada produto tem que fazer a continha ali. Ah, não tenho tempo de ficar mexendo com isso, ou às vezes eu esqueço, no dia a dia eu esqueço de pesar, de contar as coisas. Façam os primeiros produtos ali para vocês terem essa média, para vocês terem essa noção.
e depois para os próximos não existe problema nenhum em replicar essa média. Cálculo de mão de obra, como que você vai fazer? A mão de obra vai ser o salário de vocês. O salário de vocês. Vocês têm que pôr na cabeça que quando você tem uma empresa, aquele dinheiro todo que entra na empresa, ele não tem que ir todo para você. Aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é da sua empresa. E aí, uma parte daquele dinheiro vai ser para pagar o seu salário e a outra parte que sobra daquele dinheiro é para investir na empresa. Então, tenham isso em mente. É importantíssimo você ter o cálculo da mão de obra ali exatamente para isso, para que você tenha uma folguinha de dinheiro ali para poder reinvestir no seu negócio sempre, para fazer o seu negócio crescer e desenvolver. Então, cálculo de mão de obra, como que é feito? Primeira coisa, você tem que definir como que você vai trabalhar no seu ateliê. Você vai trabalhar no seu ateliê em período integral? Você vai trabalhar em meio período? Você vai trabalhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Como que você vai trabalhar no seu ateliê? Definido isso, você vai pensar o seguinte: qual é o salário que eu quero com o meu ateliê? O meu salário. Entendeu? Você tem que pensar assim. E a gente tem que ser, nessa hora, bastante realista. Bastante realista. Se você está começando, está abrindo agora o seu ateliê, está começando a aprender a técnica, você não vai colocar que você quer um salário de 10 mil reais, um salário de 5 mil reais. Nada disso. Você tem que crescer o seu negócio aos pouquinhos, para aos poucos também esse salário ir aumentando. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, tem que ter muita consciência e fazer a conta do jeito certo, pensar do jeito certo. E aqui, para efeito de cálculo, eu vou falar com vocês em cima de salário mínimo, porque é o mínimo. Então, eu vou passar esse cálculo para vocês em cima de salário mínimo e depois vocês adaptam para a realidade de vocês. Então, vamos supor, lá na CLT, lá nas leis trabalhistas, a gente tem que as pessoas, os trabalhadores trabalham 40 horas semanais e recebem um salário mínimo, vamos arredondar a conta aqui, de R$ 1.200. Então, se você trabalha 40 horas semanais, vezes 4 semanas do mês, dá um total de 160 horas no mês, a R$ 1.200, que é o salário mínimo. Então, 1.200, você vai pegar esse salário mínimo, vai dividir pelas 160 horas do mês e você vai ter um valor aproximado ali de R$ 7,50. Esse R$ 7,50, onde você pegou o salário e dividiu pela quantidade de horas trabalhadas no mês, você teve esse R$ 7,50, é o valor mínimo, porque a gente está fazendo cálculo aqui de salário mínimo, que você tem que cobrar na sua hora de trabalho. É o mínimo. Agora, por exemplo, se você fala, eu quero ganhar um salário mínimo, só que eu vou trabalhar meio período, porque eu trabalho com outra coisa, eu faço outra coisa fora, então eu trabalho CLT meio período em algum lugar e vou me dedicar ao ateliê só meio período, mas eu quero ganhar um salário mínimo no meu ateliê também. Então aí, isso daí você tem que multiplicar por 2, porque se você está trabalhando, em vez de trabalhar 40 horas semanais, você vai trabalhar 20 horas semanais, então são 20 vezes 4 semanas do mês, dá 80 horas. Então, você pegar os R$ 1.200 e dividir por 80, você vai ter R$ 15. Então, a sua hora duplica o valor, porque você está trabalhando menos para ganhar o mesmo tanto. Entendeu? Então, teoricamente, se você fosse se dedicar ao seu ateliê em período integral com esse custo de hora de R$ 15, o seu salário seria de 2 salários mínimos, seria de R$ 2.400. E aí, quando você vai fazer esse cálculo, é muito importante você pensar especialidade e valor percebido. Aí aqui entra uma parte um pouco mais subjetiva da coisa, mas que faz sentido. Quanto mais especialista você for naquilo que você faz, maior será o seu valor de hora. Porque você automaticamente vai começar a se destacar dentro do seu nicho, por causa da sua especialidade. Então, aí quando você vai calcular no seu produto, na precificação, você já tem lá o custo com materiais, aí você já calculou que a sua hora de trabalho, vamos jogar aqui no mínimo, é R$ 7,50. Como que eu vou jogar isso no preço do meu produto? Você vai começar a fazer o seu produto artesanal, quando você for começar a fazer, você vai pegar o cronômetro do seu celular e vai dar start no cronômetro. E vai trabalhar.
vai estar trabalhando ali. Aí seu filho te chamou, você põe pausa lá no cronômetro, vai lá, atende seu filho, faz o que tem que fazer, correio chamou lá na porta para entregar os Mercado Livre, você vai lá e atende o correio e etc. Parei para fazer um almoço, parei para ir no banheiro, parei para fazer um lanche, parei para... Toda vez que você parar o trabalho, você vai parar o seu cronômetro. Sentou de novo para trabalhar, você reinicia, você dá continuidade, né? Você não vai toda hora zerar. Você vai dar continuidade o tempo que está contando ali. Ele vai contar o tempo. Acabou o trabalho, fez lá o último arremate, terminou o seu trabalho, terminou o seu produto, está prontinho, você vai olhar para o seu cronômetro e vai ver quanto tempo você gastou naquele produto. Então, se, por exemplo, você gastou 10 horas para fazer aquele produto e a sua hora é de R$ 7,50, a mão de obra foi de R$ 75. E aí você vai acrescentar na sua fórmula de precificação. Então, você já tem o cálculo de material, acrescenta esse gasto de mão de obra, são quantas horas você gastou para fazer o produto, e aí você vai colocar o seu percentual de lucro, que é a nossa próxima variável. Como que eu vou calcular o lucro do meu produto? Se eu coloco 10, se eu coloco 20, se eu coloco 70, se eu coloco 100, como que eu vou calcular o percentual de lucro ideal para o meu produto? Aqui é que vai entrar a pesquisa. É aqui onde você vai ouvir a opinião dos outros, entre aspas. Nessa parte, a outra parte já está feitinha ali, a outra parte é prática. Quando você chegar na hora do percentual do lucro, aí você vai pesquisar. Que pesquisa é essa que você vai fazer? Você vai fazer pesquisa de público e vai fazer pesquisa de mercado. Então, se você já tem um público-alvo definido e você já tem um nicho definido, você trabalha nichada, isso facilita demais. Porque aí o que você vai fazer? Você vai pensar o seu público. Quanto que o seu público está acostumado a pagar por esse tipo de produto? Então, se você fez um amigurumi ali, no seu cálculo de material e mão de obra, deu, por exemplo, R$100, e o seu público é um público que está acostumado a pagar, em média, R$180, R$200 naquele tipo de amigurumi, a diferença, esses R$80 a mais, esses R$100 a mais, vão compor o seu percentual de lucro. Porque o seu público é um público que percebe valor naquele tipo de produto e que está acostumado, no dia a dia dele, ele paga esse valor no seu produto, em produtos similares. Então, o percentual de lucro que você vai colocar vai ser um percentual de lucro ali de 80%, de 100%, vai ser um produto que para você vai ser bastante lucrativo. Você vai pesquisar mercado. Como que você vai fazer para pesquisar mercado? Você não vai consultar a maluca da sua cidade que não sabe botar preço. Você vai entrar na internet, principalmente nos marketplaces, como o Elo7, por exemplo, e vai digitar lá na pesquisa um produto similar ao produto que você está oferecendo. Tá? Amigurumi, boneca de crochê, boneca de pano, jogo americano, você vai digitar lá em cima e aí você vai ver a média de preço que o pessoal está praticando ali. Porque ali tem muita gente sem noção também. Tem as malucas também que não sabe precificar e joga o preço lá para baixo. Você vai ver a média de preço que o pessoal está praticando ali, porque quando existe uma média, é sinal que essas pessoas estão fazendo o cálculo de precificação. Se os preços estão batendo, sabe, estão mais ou menos parecidos ali, é sinal de que as pessoas estão fazendo. E principalmente se esses preços baterem bastante com o seu. É sinal de que está fazendo uma precificação correta ali. Então, você vai pesquisar. Você olha ali e você fala assim, olha, o pessoal está cobrando em média aqui no Elo7 em torno de R$150 nesse amigurumi. O custo dele para mim foi de 100. Então, 50% vai ser o seu percentual de lucro, porque é a média que eles estão praticando ali. Entendeu? Para vocês não saírem muito. É um quebra-cabeça. O percentual de lucro é a hora que vocês vão ter que queimar um pouquinho mais de neurônio, porque vocês têm mesmo que fazer essa pesquisa, tá? Vocês não podem colocar percentual de lucro aleatório da cabeça. Você jogou lá, fez a sua pesquisa, jogou o seu percentual de lucro ali, você vai ter então, porque você vai somar as 3 variáveis, você vai ter então o preço do seu produto. Então, quando você faz o seu preço direitinho, tem o seu percentual de lucro, tem lá o seu preço final certinho, o que você vai fazer? Agora é uma etapa importantíssima, importantíssima. Estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade. O que significa isso? Você fez lá a sua boneca de pano, de amigurumi, qualquer coisa. Vamos usar como exemplo aqui o nosso ursinho
de amigurumi que a gente estava falando. Então, você fez lá o seu ursinho, calculou material certinho, calculou mão de obra certinho, colocou o percentual de lucro e teve o preço X como resultado. Você vai analisar a sua fórmula. Se com base na sua pesquisa de mercado, sua pesquisa de público, o seu percentual de lucro para aquele produto foi muito baixinho, foi de 10%, 15%, um percentual muito baixo, você vai perguntar para você mesma se é interessante manter aquele produto no seu catálogo. Por quê? Porque para você ter um volume de lucro mensal dentro do seu ateliê que sustente o seu ateliê, você vai precisar vender muito desse ursinho, porque o lucro dele é muito baixinho, é muito pouquinho. Então, você vai fazer esse estudo de viabilidade, você vai pensar, fala, será que vale a pena mesmo investir nesse urso? Pode ser a receita mais linda, mais incrível, você fez, você está apaixonada pelo urso, mas nessa hora a gente tem que ter um pouco de frieza, então você tem que pensar, fala, vale a pena eu investir nesse urso? Vale a pena eu manter esse urso no meu catálogo? Quantas unidades desse urso eu vou ter que vender por mês para que o meu ateliê tenha um lucro de X reais? Entenderam? Então, se você está lucrando, vamos colocar aqui, 10% no urso. O custo dele foi de 100, você está lucrando 10% no urso, então são 10 reais em cada urso. Vocês estão sacando o que eu estou falando? Então, se você fizer um urso por dia no seu ateliê daquele ali, trabalhando 20 dias no mês, você vai ter um lucro de 200 reais. Vale a pena? Compensa insistir nessa receita? Então, esse é o estudo de viabilidade. E aí, aos poucos, no dia a dia de vocês vão começar a perceber aqueles produtos que têm alta lucratividade. Então, são produtos com 100% de lucro, 150% de lucro, 80% de lucro. Esses produtos vale a pena você investir, porque quando você produz menos, você está produzindo menos daquele produto ali, mas o lucro dele é alto, você consegue ter um volume maior de faturamento de dinheiro entrando dentro do seu ateliê no mês. Então aí entra a parte empresária, quando você pega o seu crachazinho de empresária, prega aqui, ó, seu crachá de CEO, de dona da empresa, e começa a fazer esses estudos de produto. É aí que você vai escolher os produtos que vão entrar no seu catálogo. Mas eu estou trabalhando em casa, eu não tenho conta para pagar da empresa e tal, não tem problema se é só 200 reais por mês, meu salário está garantido aqui na mão de obra, não tem problema. Tem problema, gente. Tem problema, porque senão sua empresa não cresce. O seu ateliê não cresce, não desenvolve. Se você quiser, por exemplo, num final de ano, fazer uma divulgação paga para turbinar suas vendas, para potencializar suas vendas, você não vai ter dinheiro para isso. Se você quiser investir num curso, seja um curso de técnica, presencial, online, ou um curso de gestão, você não vai ter dinheiro para isso. E o dinheiro para fazer essas coisas, ele tem que sair principalmente desse lucro da sua empresa. Pode sair do seu salário? Pode, porque é um investimento pessoal que você faz também. Mas, preferencialmente, ele tem que sair do lucro da sua empresa. Aí, por exemplo, se você quer ter mais lucro e manter o mesmo preço, você já fez a sua conta lá, já fez a precificação certinho. Só que você quer aumentar o seu percentual de lucro ali naquele produto, mantendo o preço final que você conseguiu no cálculo. O que você tem que fazer? Você tem que mexer nas outras duas variáveis. Ou você reduz o seu gasto com material, ou você reduz o seu gasto com mão de obra. Beleza? Primeira hipótese, reduzir o gasto com material. Você vai perder qualidade de material? Vai trocar por materiais inferiores? Não, nunca. Porque senão o seu cliente vai perceber que caiu a qualidade e aí você pode perder o cliente. Então, você não vai trocar nunca por materiais inferiores. Como você pode reduzir o gasto com material? Com compra planejada. O que é a compra planejada? É você botar no papel ali mais ou menos por mês aqueles materiais que você usa com mais frequência, que você geralmente trabalha mais. Mas eu trabalho com encomenda, eu nunca sei qual que é o material e tal, porque depende do que o cliente pedir encomendar. A partir do momento que você tiver um catálogo de produtos e você começar a trabalhar, você vai perceber que tem alguns produtos ali que tem mais saída. Então, tem alguns materiais que você vai comprar sempre.
Então, quando eu vou fazer minha compra planejada, eu vou fazer aquela listinha. E aí você vai ter um volume grande ali para a compra de fio. E você vai fazer essa compra uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses. A mesma coisa para o pessoal da costura, tecido, essas coisas todas e tal. Então, quando você faz a compra planejada, você muitas vezes consegue desconto. Esse desconto pode tanto ser um desconto de frete, um frete grátis que você consegue se você compra online. Então, já é bastante coisa, já reduz bastante o custo com o material, porque tem fretes aí que chegam a quase R$100, dependendo de onde a pessoa mora. Ou você consegue, se você compra no armarinho da sua cidade, combinar com a dona do armarinho ali, com a gerente do armarinho, de ela te dar realmente um desconto por causa do volume que você está comprando. E você tem essa prática sempre, todo mês você vai lá e vai comprar um volume grande com ela. Então, quando você consegue esse desconto nos seus materiais, automaticamente o seu custo com materiais ele vai cair. E outra forma também é fazer essas substituições de materiais. Você pode substituir? Pode. Você não pode é cair a qualidade do seu material. E às vezes acontece de você encontrar materiais de mesma qualidade, mas que na hora que você faz o cálculo do custo ali daqueles materiais, um fica bem mais barato do que o outro. Então façam esse estudo, percam alguns dias aí dentro do ateliê de vocês com esse operacional, pensando esses custos assim, estudando esses materiais, porque daí você consegue cair bastante o seu custo com o material e aí o seu lucro automaticamente aumenta, porque o preço vai continuar o mesmo, mão de obra vai estar a mesma coisa e aí o seu lucro vai aumentar por causa desse material que caiu. A mesma coisa para a mão de obra. Como que você vai reduzir o seu custo de mão de obra? Você vai reduzir o custo de mão de obra quando você diminui o tempo que você gasta para fazer o seu produto. Então, aquele mesmo produto, nós estamos falando de produtos diferentes, aquele mesmo produto, não dá para mexer nos materiais. Você já está no osso ali do custo com materiais, não consegue reduzir mais. O preço vai manter o mesmo. Você quer aumentar o seu percentual de lucro, você tem que reduzir a quantidade de horas, o tempo que você gasta para fazer aquele produto. E para reduzir a quantidade de horas, como que você consegue isso? Com especialidade. Quanto mais especialista você fica naquele tipo de produto, quanto mais você faz aquele produto, mais rápido você consegue fazer. Porque, primeiro, chega uma hora que você decora a receita, você não precisa mais ficar olhando toda hora, parando toda hora para olhar o PDF ali, ou o livro, ou revista, alguma coisa para poder fazer a receita, você já faz no automático, você já decorou de tanto que você fez, que é a questão da prática. A experiência, ela traz para a gente também alguns benefícios. Então, por exemplo, você está fazendo uma receita. Se você já tem uma certa experiência com aquele tipo de produto que você está confeccionando, se aparecer algum tipo de probleminha ou alguma coisa diferente ali no decorrer do processo, a experiência ela já te dá a sacada para você resolver aquilo ali rápido. Entende? Então, assim, a capacitação, quanto mais capacitada você tiver, isso você consegue com técnicas diferentes, com cursos e etc e tal, quanto mais capacitada você tiver, quanto mais prática você tiver no seu ateliê, no seu produto, e quanto mais experiência você tiver no que você faz, você cai o tempo de mão de obra ali. E aí, caindo esse tempo de mão de obra, você consegue aumentar o seu lucro. O que você vai fazer então com este lucro que você vai ter? Num primeiro momento do seu ateliê, quando você está iniciando o seu ateliê, o ideal é que esse lucro ele seja reinvestido no seu negócio. Para quê? Para fazer esse seu negócio crescer, para que ele vá crescendo aos poucos. Então você tem sempre que pensar que o lucro ele tem que estar ativo ali dentro da sua empresa para reinvestir sempre no seu negócio. O que é reinvestir no negócio? É investir em conhecimento, é investir em ferramentas e é investir em estrutura. Quando você investe em conhecimento, são os cursos que você vai fazer de gestão, para melhorar a sua empresa, para entender melhor como gerir a sua empresa. São cursos que você vai fazer
de técnicas diferentes para diferenciar o seu produto, para que o valor percebido do seu produto cresça. São cursos que você vai fazer de marketing. Então, conhecimento é isso, é você aprender mais coisas que vão agregar valor para o seu negócio, que vão agregar valor para o seu ateliê e que vão ajudar o seu ateliê a crescer. O investimento em ferramentas é quando você vai melhorar as suas ferramentas de trabalho. Então, para quem trabalha com crochê, você investir numa agulha melhor, numa agulha que seja ergonômica, que não vai te dar dor na mão, é você investir numa cadeira melhor para você sentar, que não vai te dar dor nas costas, é você investir numa mesa onde a altura do seu monitor vai ficar bacana ali, ou uma mesa de trabalho onde você possa apoiar, é você investir em materiais de trabalho, então você comprar uma receita, você comprar um livro, você comprar uma revista onde vai ter moldes, receitas ali que para você são interessantes. Então, esse é o investimento em ferramentas. Pessoal, por exemplo, da papelaria, comprar uma plotter de recorte, você está cortando, fazendo festa na mão ali, cortando coisa na mão, você investir em comprar uma plotter de recorte. Pessoal da costura, você comprar uma máquina de costura automática que tem um monte de ponto decorativo, alguma coisa diferente. Então, esse é o investimento em ferramentas, é você melhorar as ferramentas para melhorar o seu produto e facilitar cada vez mais a sua forma de trabalhar. E por último, o investimento em estrutura. O que é o investimento em estrutura? Eu comecei lá na minha casa, coloquei uma mesinha de computador ali no canto da minha sala. Então, você vai começar a ter lucro dentro do seu ateliê, da sua empresa, calculando direitinho, fazendo a precificação correta. Você vai pegar um percentual desse lucro e vai investir numa estrutura. O que é investir numa estrutura? Você não vai construir inicialmente, né? Você não vai ter condição suficiente para construir um quartinho, construir um puxadinho na sua casa, num primeiro momento. Mas você pode investir em construir um cantinho dentro da sua casa, mesmo que você vá ficar na sala ali, e melhorar esse cantinho, deixar ele mais organizado. Então você vai comprar algumas caixas organizadoras para você organizar o seu material. Você pode comprar uma tinta, pintar bonitinha ali, colocar uma tinta, um branquinho, alguma coisa bonitinha que você goste ali, comprar, investir num painel, num moodboard para colocar, para facilitar as suas pesquisas. Então, estrutura. E estrutura também com relação à forma como você entrega o seu produto para o seu cliente. Então, você pode investir numa caixa personalizada com a logo do seu ateliê, numa sacola personalizada. Mas sacola para mim ainda é muito caro, porque eu tenho que comprar mínimo de 1.000 e eu não tenho condição, eu não tenho esse volume todo, não tenho nem onde guardar aqui em casa. Beleza, investe num carimbo. Faz um carimbão bonitão lá com a logo da sua loja, compra a sacolinha comum lá que você está acostumado a comprar e mete o carimbão lá, já vira uma sacolinha personalizada. É um investimento em estrutura. Vocês vão investir também, vão usar esse lucro para investir também em estratégias. O que são essas estratégias? São alguns eventos que você quiser participar, que vão fazer sentido, que vão te ajudar a crescer. Eu quero fazer um evento da minha loja, quero no final do ano chamar os meus clientes para fazer um café numa lanchonete que tem aqui na minha cidade, ou para fazer uma confraternização, alguma coisa para os meus clientes e tal. Então, esse dinheiro vai sair do lucro da sua empresa, desse percentual de lucro. Investimento também em marketing. Eu quero patrocinar alguns posts no Instagram, no Facebook e tal, para minha empresa ficar mais conhecida, então investimento em marketing, investimento em brindes. Chegou o final do ano agora, eu quero mandar junto com as minhas encomendas, quero mandar um brinde diferenciado, um chaveirinho da minha loja, alguma coisa diferenciada ali. Então, esse dinheiro todo que você vai fazer, esses investimentos, ele vem do lucro da sua empresa. Então, num primeiro momento, praticamente 100% do que você lucrar, não estou falando do seu salário, aí é a importância de dividir as duas coisas. 100% do que você lucrar é interessante que você use para reinvestir na sua empresa, para que a sua empresa cresça, para que o seu ateliê cresça aos poucos. Beleza? Depois, no futuro, quando isso já começar a ficar consolidado, quando você já estiver fazendo a gestão certinha ali do seu negócio e tal, quando tiver consolidado já o seu ateliê, você pode sim pegar um percentual desse lucro para você, que é o que as grandes empresas fazem. Então, as grandes empresas no final do ano, no meio do ano, eles fazem um negócio lá que eles falam de, participação nos lucros.
Então, geralmente, quando a empresa dá um lucro além da meta, além do que eles estipularam, além do normal ali, eles pegam aquele excedente ali e fazem o que eles chamam de participação nos lucros. Então, eles podem ou dividir entre os sócios, aquele excedente dos lucros ali além da meta que eles tinham, ou dividir entre os funcionários, é o que as empresas grandes geralmente fazem. E você pode replicar isso no seu dia a dia de ateliê também, mas é uma coisa para futuro. Chegou lá na frente, você botou suas metas, eu quero faturar tanto por mês e tal, e faturou além, aqueles meses que você faturou além, você pega aquele além, deixa separadinho ali, no final do ano pode ser o terceiro, pode ser um dinheirinho a mais ali que você vai ter.